Eu sou Gustavo Castro, eu sou um homem branco, tô com uma calça jeans e uma camiseta preta. Bom, acho que o papel do CMO sempre foi criar valor de longo prazo para a organização, né? Então, identificar oportunidades no mercado, construir marcas e produtos que enderecem essas oportunidades e garantir que o máximo possível de pessoas tenha acesso a esses produtos e essas marcas. Então, esse sempre foi o papel do CMO. A diferença é que, com todas as mudanças que vem acontecendo dentro da sociedade, tem uma série de novas ferramentas, de novas formas de fazer. Isso demanda com que o CMO ele tenha uma base muito grande, né, de fundamento, mas também esteja sempre antenado com o que está acontecendo para frente. E muitas vezes isso acaba sendo, né, de alguma forma, uma avalanche de informações. Então, você ter clareza de como você vai usar o seu tempo, como que você vai se estruturar para fazer isso é muito importante. Tecnologia é uma ferramenta que, né, já está transformando e vai transformar cada vez mais as organizações. Quando você tem uma área de tech que não entende tanto do business, ou uma área de business que não entende tanto de tech, essa é uma limitação que impede de reconstruir a organização para o futuro. Cada vez mais, principalmente com o advento da IA, agora que vai acelerar ainda mais essa transformação, cada vez mais eu acredito que a composição entre o time de marketing, o time de business da organização e o time de tech, essa dupla, ela pode fazer justamente a ponte entre o que eu preciso, né, como eu preciso criar valor para o consumidor e como a tecnologia pode me permitir fazer isso. Seja reorganizando os fluxos da organização, né, então não adianta a gente manter a mesma estrutura que a gente teve até aqui e implementar AI dentro dessa estrutura. A gente precisa redesenhar o workflow da organização, a estrutura, os processos, as tarefas, as funções dentro da organização, como uma transformação interna. Para isso acontecer, é importante que a gente tenha clareza de para onde essa organização está indo e quais são essas ferramentas. Então, quando você entende essas duas coisas, essa combinação pode ser muito poderosa. Essa composição entre entender bastante dos fundamentos da profissão, do entendimento de como funciona a profissão de marketing e combinar isso com a inovação, com entender cada vez mais de tecnologia, é muito importante. Muitas vezes, dentro da nossa profissão, a gente está sempre buscando o próximo. Qual que é a próxima tendência? O que vai acontecer para frente? E muitas vezes as pessoas vão ficando mais rasas e vão tendo acesso a diversas plataformas, entendem como essas plataformas funcionam, mas não tem muita clareza de para onde está indo, qual que é o objetivo e qual é a estratégia que foi definida. E aí acaba ficando mais tático e acaba ficando mais vazio, né? Você ter intencionalidade no desenvolvimento do time e no desenvolvimento da sua própria, né, carreira como profissional, gastar o mesmo tempo que você consegue aplicar para o seu desenvolvimento para reforçar sua base teórica, ter clareza de para onde você está indo, de quais são os grandes fundamentos que você precisa movimentar e usar um tempo tão grande quanto para entender sobre novas tecnologias, sobre IA. Se você conseguir fazer essa composição, a chance de você ter uma clareza muito grande de para onde está indo e uma velocidade muito grande para chegar lá é muito forte, assim. Então, para mim é velocidade com tecnologia sem saber para onde está indo não adianta, e uma clareza muito grande do seu objetivo sem usar ferramentas que te ajudam a chegar lá mais rápido também não adianta. Então, por isso que eu acho tão importante essa composição. Então, assim, acho que dado é fundamental, né? Porque o início do processo de qualquer trabalho de marketing é o diagnóstico. É você entender o que seus consumidores estão buscando, como que eles percebem a sua marca hoje e etc. E entender como que o seu negócio está performando. Então, tanto dados do ponto de vista de entendimento do consumidor, mas dados do ponto de vista da performance do seu negócio. Então, ele deveria ser o início de tudo. Você partir de um diagnóstico muito bem estruturado. Mas os dados, eles acabam refletindo o que já passou. Ele reflete o passado. Então, você tem que juntar com um entendimento muito grande de dados a capacidade de abstração e a capacidade de projetar cenários. Criatividade mesmo. Não criatividade do ponto de vista de fazer um filme publicitário bacana ou de fazer, enfim, uma peça de arte, mas criatividade do ponto de vista de desenho de cenários futuros, de imaginação, de imaginar possibilidades. Então, quando você usa uma base muito forte de dados para fazer um diagnóstico e entender claramente qual é o seu problema e quais são as oportunidades, você define, consegue ter uma visão de futuro e projetar para onde você quer ir, daí você usa a tecnologia, você usa o seu plano para conseguir criar uma ponte entre o universo que você está hoje e o universo que você quer chegar. Muitas vezes os dados, se eles forem mal utilizados, eles acabam
estão reforçando um padrão que você está seguindo desde sempre, porque você está acostumado a fazer dessa forma. Então, para mim é uma composição muito grande entre um rigor muito grande de diagnóstico, de entender os dados, mas também uma visão de futuro muito forte. Então, acho que o futuro da profissão do CMO vai ser uma combinação do que a gente discutiu aqui. Se basear, ser uma âncora muito grande de estratégia e de clareza de caminho para as companhias, mas ao mesmo tempo ter um poder e um motor muito grande de combinação da função com tecnologia. Então, acho que o CMO vai ter que entender cada vez mais de tecnologia e vai ter que ser o centro de gravidade do crescimento da organização, garantindo com que tecnologia seja a forma de chegar no objetivo final e não o objetivo final. Então, as empresas não deveriam ter um plano de IA, elas deveriam ter um plano estratégico muito forte, entender como que IA consegue ajudar elas a chegar lá. Eu acho que esse vai ser o papel cada vez mais do CMO de uma organização. Guiar a organização, dar muita clareza de caminho e usar as ferramentas cada vez mais disponíveis de tecnologia para chegar lá.